Bom dia a todos. Eu estou aqui nesta manhã para continuarmos o estudo ao qual nós estamos fazendo da palavra do Senhor sobre o livro de Gênesis. Quem está seguindo junto conosco, estudando conosco, não estamos pegando todo o capítulo, estamos pegando alguns versículos que são versículos base, a qual o Espírito Santo está nos direcionando para podermos estudar e entender um pouco desse livro, que é a base da palavra do Senhor, né? É o princípio da criação. Então, nós vamos ver aqui no livro de Gênesis, o capítulo 5 hoje. Vamos meditar um pouco sobre os 5 e sobre os 6. Amém? A palavra do Senhor diz assim: a descendência de Adão. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem, mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. E aqui eu achei interessante porque nós vemos que desde a criação, Deus já nos criou, o nosso Criador nos criou e nos abençoou. Primeira coisa que eu vejo aqui, né, muitas pessoas, eu preciso receber benção de fulano, de ciclano, eu tenho que pegar a benção de fulano de tal tem que me abençoar. Não é assim que a religião fala? Não, você tem que ir lá para fulano te abençoar. Isso é antibíblico, irmãos. Porque a palavra do Senhor já diz que Deus nos criou o homem, a semelhança de Deus o fez. E quando Deus criou, Deus chamou eles de homem, né? Tanto a mulher como o homem. E Deus os abençoou. Então nós não precisamos, irmãos, de receber benção de ninguém. Eu e você não precisa de benção de ninguém. Mas eu tenho que ser abençoado, tenho que receber a benção. Eu tenho que estar debaixo da benção de fulano. Não. A palavra do Senhor já diz que o próprio Criador, o Deus Todo-Poderoso, Ele já nos abençoou. Amém? Então receba isso. Quero deixar claro essa primeira parte aqui, tá? Segundo o que eu observei, aqui como é nós estamos falando de genealogia, o que acontece aqui? Eu li esse capítulo todo e eu percebi que sempre fala, tipo, dava um nome, uma pessoa gerou outra pessoa e no final viveu, vamos supor, 930 anos e morreu. E foi indo, viveu 905 anos e morreu. O outro lá gerou, viveu e morreu. Gerou, viveu e morreu. Mas uma coisa interessante é que quando eu cheguei aqui no capítulo 21, no versículo 21, a palavra do Senhor muda um pouco. Fala assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, aqui, lá nos outros, fala assim, vamos supor, depois que gerou Matusalém, Enoque viveu tantos anos e morreu. Só que aqui fala diferente. Aqui fala assim: depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então, achei interessante essa mensagem.
essa passagem bíblica. Todos geraram, viveram e morreram. Só que Enoque não. A palavra do Senhor diz que Enoque gerou, mas com uma diferença. Quando fala que Enoque andou com Deus, aqui já não tem mais a palavra morreu. Sumiu a palavra morreu. Não tem mais. Então nós vemos aqui como que é interessante, não é verdade? Esse homem, irmãos, ele foi arrebatado. Ele não morreu. Por quê? Porque ele andou com Deus. Então nós vemos aqui, trazendo para o dia de hoje, o que nós vemos? A palavra do Senhor diz que Jesus, ele veio para trazer vida e vida com abundância. Que Jesus, ele é a própria vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá eternamente. Então, o que nós aprendemos na palavra do Senhor? Quem anda com Deus nunca morre. Por quê? Como eu sempre falo, nós, seres humanos, nós somos criados de 3 partes. Corpo, esse corpo físico, que ele vai voltar um dia, ele vai voltar para a terra. Ele vai virar pó e vai voltar para a terra. Nós somos criados de uma alma e um espírito. Esse espírito é o nosso fôlego de vida. É a essência de Deus que Deus nos deu. Ele soprou no homem. Porque quando ele criou o homem não tinha espírito. E nem alma vivente. Ele tinha um corpo. Deus soprou a essência de Deus, o fôlego de Deus dentro do homem. Que é hoje o ar que eu respiro. Isso é o fôlego de Deus que está dentro de mim, a essência de Deus. Você vê que quando uma pessoa entra em óbito, primeira coisa que as pessoas fazem, os legistas, o médico legista que atesta o óbito, ele vai lá, ele repara, ele vê, analisa se a pessoa deixou de respirar. Ele faz o toque aqui. Ele vê que a pessoa não respira mais, o coração não bate mais. A pessoa não está respirando, está sem respiração, não tem mais respiração. Então o fôlego de vida, o espírito já saiu do corpo daquela pessoa. Não existe mais vida. O espírito de vida já saiu. Porque a pessoa entrou em óbito. Então esse espírito, ele não é meu. Ele não é do ser humano. Esse espírito, ele é o espírito de Deus. Ele volta a Deus. No momento que eu e você entramos em óbito, ele volta a Deus, porque ele é de Deus. Independente de quem seja essa pessoa. Porém, existe uma alma. Essa alma, ela tem que ir para algum lugar. Essa alma também não é minha. Não é minha. Essa alma, ela pertence a Deus ou ao adversário das nossas almas. E a palavra do Senhor diz lá no começo, quando nós estudamos, que todos nós fomos condenados. Condenados. Nós fomos alienados de Deus. Nós não tínhamos comunhão com Deus. E através da regeneração,
de Jesus, que Deus deu o filho dele para morrer na cruz. Então nós tivemos a oportunidade de nos chegarmos a Deus novamente. Os nossos pecados foi perdoado e nós temos a oportunidade de chegarmos a Deus novamente. E quando nós andamos com Deus, igual aqui a palavra do Senhor fala assim, Enoque andou com Deus. Veja bem, andar com Deus não é conhecer Deus, saber que Deus existe, saber que existe um Criador, conhecer as Escrituras, participar de uma religião. Não, não é disso que está falando aqui. A Bíblia está falando que Enoque, ele andou com Deus e ele não morreu. Andar com Deus por exemplo, a gente não anda com uma pessoa a qual a gente não tenha confiança, não é verdade? Para a gente andar, a gente anda com alguém que a gente tenha confiança. Ninguém vai ficar andando com alguém que você não confia, não é verdade? Nós não andamos com alguém que nós não confiamos. Então, para essa pessoa andar conosco, nós andar com ela, é uma pessoa a qual nós confiamos. Nós temos confiança nessa pessoa. E nós vemos aqui que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus havia arrebatado Enoque. Então a palavra do Senhor diz para hoje, para nós, para mim, para você, aqueles que andam, realmente andam com Deus, ele não morre, mas ele tem uma vida eterna. Porque quando eu e você, o ser humano, ele anda com Deus aqui nessa terra, ele entende que ele está nessa terra, aqui é somente uma jornada para ele. Nós aqui nessa terra, nós somos peregrino, nós somos forasteiro, nós estamos passando por essa terra. Aqui não é nossa casa, aqui não é nossa eternidade. Esse corpo físico um dia vai morrer. Ainda que o ser humano em si, nenhum ser humano está preparado para morrer ou para perder um ente querido. Devido a isso, o ser humano em si, ele vive com medo, ele vive apavorado. Quando a pessoa não anda com Deus, ele não tem certeza para onde ele vai após essa morte dele física aqui, ele anda apavorado, ele anda com medo. Pode ver, todas as pessoas, a maioria, 90% das pessoas, elas têm pavor da morte, de enfrentar a morte. Agora, quando o ser humano, ele anda com Deus, ele realmente conhece o seu Deus, ele sabe para onde que ele vai. Então ele não anda com medo. Ele não tem medo porque a morte física aqui para ele não é o fim. É só o começo. Começo de uma eternidade. Porque quando esta vida aqui se findar para ele, terminar, ele vai voltar para casa. Ele vai morar ao lado do seu papai. Ele vai ter uma vida eterna. Eterna. Então ele não tem medo de morrer. E ele também, ele sofre, ele chora quando ele perde um ente querido. Tem um luto quando ele perde um ente querido, sim. Só que ele não fica prostrado, desesperado, ele não entra em desespero. Por quê? Porque se ele sabe que o ente querido dele findou a vida dele nessa terra e ele partiu, ele foi para casa.
E ele entende que esse ente querido dele só foi para casa um pouquinho antes que ele. O que isso é bom. Porque esse ente querido dele não vai passar pelo processo que ele vai ter que passar aqui nessa jornada. Então ele entende que essa foi a vontade de Deus, porque se cumpriu a missão desse ente querido. Aprove Deus levar esse ente querido mais rápido para casa. Deus chamou ele para casa, seja uma mãe, seja um pai, seja um filho. Aprove Deus ter levado antes dele para casa. E ele tem certeza que um dia estará junto com essa pessoa. Apesar que a palavra do Senhor diz que lá nós não vamos viver como marido e mulher, como mãe e filho. Não vai ter esse amor de mãe por filho, esse amor de mulher para marido, esse amor de homem, esse amor humano. Lá vai ter só um amor. Só um. A palavra do Senhor diz assim que lá nós vamos ser todos igual. Só vai ter um amor, que é o amor principal, que é o amor de Deus, que é um amor sem defeito, sem interesse. Um amor que é o amor verdadeiro. Amém? Me desculpe, eu tenho que tomar um pouco de água por causa da minha garganta. Então, queridos, quem anda com Deus não morre. Porque a palavra do Senhor diz assim que ele veio para trazer vida, e vida com abundância. E como que eu vou andar com Deus? Como que eu vou ter direito a essa vida eterna? É através de Jesus. Não é através de uma igreja, não é através de um homem, não é através de uma mulher, não é através de uma religião, não é através de penitência, não é através de sacrifício, não. É através de Jesus, Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz assim: aquele que me aceitar, aquele que me confessar e aquele que crê, será salvo. Mas aquele que não crê, já está condenado. Então Deus, Pai, Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. E através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele nos comprou, Ele nos resgatou, Ele nos pagou pela nossa alma um preço de sangue. Foi pago um alto preço por Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela minha alma e pela sua alma. Nós temos direito de conversar com Deus, de andar com Deus, de ser amigo de Deus, de ter fé que tudo vai ficar melhor. Ter fé e acreditar que Ele tem o controle de tudo, não importa o que aconteça. Se nós vivermos, nós vamos viver para Cristo. Se nós morrermos, nós vamos morrer para Cristo. Porque a palavra do Senhor diz
que aquele que anda com Deus até no dia da sua morte. Deus, ele é o único que vai com você além da morte. Além dessa vida, ele vai com você. O seu pai, sua mãe, seus filhos, seus parentes, eles vão com você até o dia da sua morte. Eles podem ir com você até enterrar você lá no cemitério. Mas a palavra do Senhor diz assim que Deus não. Deus, ele vai conosco além da morte. E nós vamos viver com ele para sempre. Uma vida eterna, como Enoque. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aceite a Cristo como Salvador, Senhor e Salvador da sua alma. Então você não vai mais ter medo da morte. A morte não vai ser mais um problema para você. Porque aqui você vai começar a saber, acreditar que aqui não é o fim. Que aqui é uma jornada. E quando terminar aqui essa jornada, sua vida não acabou. Você vai ter um novo começo. Um começo bem melhor. Onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá tristeza. Aonde não há lua nem sol, porque o próprio Deus iluminará esse lugar aonde eu e você vamos passar a nossa eternidade, na nossa verdadeira casa. Eu costumo dizer que um dia o meu Pai vai me levar para casa. Amém? Ore comigo. O relacionamento mais importante da vida é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Se você deseja recebê-lo como seu Senhor e Salvador e dar início ao relacionamento mais maravilhoso que já conheceu, faça essa oração comigo. Pai, Tu me amaste tanto, Tu amaste tanto o mundo, que deste o Teu Filho